Então agora, dando sequência ao nosso evento, ao Congresso Security Leaders Nacional, edição 2022, nós convidamos à nossa arena um dos nossos mais reconhecidos colaboradores da comunidade Security Leaders. Ele vai falar sobre o CISO no papel do Google Translator. Vamos receber aqui o Superintendente Executivo de Segurança e Privacidade da Cielo, Glauco Sampaio. Muito bem-vindo, Glauco. Obrigado. Boa apresentação. Bom dia, pessoal. Confesso para vocês que eu estou com um pouco de frio na barriga. Faz tempo que eu não subo num palco para fazer uma apresentação. E eu escolhi falar não de segurança. Olha que bacana. Não vou falar de tecnologia, não vou falar de aspectos de segurança. Isso aí já estão bem descolados, vocês já conhecem o riscado. Eu vou falar um pouco sobre o nosso papel, a nossa postura. Escolhi esse tema como Google Translator porque é uma das coisas que a gente tem que fazer como executivo. Eu estou na área há 20 anos, mais de 20 anos. Comecei bem jovem, um menor aprendiz, e quero passar um pouco para vocês de como que eu enxergo o papel do executivo de segurança hoje nas organizações. E a gente evoluiu aí como ser humano até chegar na era da informática, né, do pessoal mais velhinho, dos computadores, e surgiu, grande maioria de nós, como um dos caras da TI. Era o cara da TI que cuidava do antivírus, o cara da TI do firewall, o cara da TI que cuidava do acesso. E a gente tem esse background técnico, a grande maioria de nós, principalmente os mais velhos, a gente não teve a opção de ter uma formação acadêmica, uma formação especializada em segurança. Eu trabalhei com botânico, com economista, com contador, assim, com todas as espécies de formação possíveis e imagináveis, mas todos eles dentro da tecnologia. E o que isso gerou, né? Isso gerou o brilhante CISO, esse ser reluzente, que foi o crescimento profissional desse pessoal. A cadeira de executivo de segurança, ela foi crescendo com coordenações, com gerências executivas, diretorias e por aí vai, até surgir esse papel do CISO. Mas quando eu falo de crescimento de carreira, é diferente de evolução. O crescimento de carreira, ele tem que ser acompanhado por uma preparação como executivo. E nós não tivemos isso. Quem trilhou esse caminho mais no começo, mais antigamente, não teve essa preparação, não teve essa preocupação. A gente gostava de estudar tecnologia, a gente gostava daquele negócio. E o que isso causou? Eu vi uma apresentação uma vez de um cara falando sobre isso e eu copiei dele essa ideia, não é minha não. O cara começou falando sobre como conversar com executivos e ele mostrava isso aqui. Só que ele explicou que era um sequenciamento de DNA. E todo mundo ficou com cara de paisagem na apresentação. Por quê? Porque ninguém entendeu porcaria nenhuma do que ele falou. E era exatamente isso que a gente fazia com os executivos. Quando nós crescemos em carreira e ganhamos uma posição para poder conversar com esses caras, a gente foi lá e cuspiu um monte de coisa que eles não entendiam. Era IPS, Firewall, EDR, antivírus, um monte de coisa que esse cara não tinha a menor ideia do que a gente estava falando. E aí você tinha duas possibilidades, como na maioria das vezes, de resultado dessa conversa. Ou você era chutado para fora da sala porque ninguém entendeu e você saía de mão abanando, ou eles se borravam de medo porque tinha acontecido um incidente, tinha tido algum problema, e eles tinham pedido para você ir lá falar porque o vizinho sofreu um problema, e você saía de lá com um monte de dinheiro, um monte de possibilidade. Tá bom, não é a realidade de todo mundo, mas ok. Você conseguia o que você queria. E aí você tinha a obrigação de estar seguro no dia seguinte e encontrar com o CEO no elevador e fazer aquela pergunta fantástica: e aí, estamos seguros? Porque ele te deu o que você pediu. E você pediu para comprar um monte de coisa. Pediu um monte de dinheiro sem uma estratégia, sem conseguir posicionar qual que era o objetivo. E o nosso objetivo, a gente tem que entender que não é deixar a empresa segura, porque não existe esse conceito de a empresa estar segura. A empresa ela está com seus riscos controlados, segura ela nunca vai estar. O pessoal falou aqui, teste, investimento, e o incidente acontece com gente imensa.
com gente que gasta bilhão de dólar em tecnologia, em segurança e tem incidente. Não é esse o ponto. E a gente batia muito a cabeça e fazia isso com os caras, deixava eles nessa situação. O que a gente precisou fazer? A gente precisou voltar um pouco atrás. Entender do negócio, começar a desenvolver soft skills, para parar de falar de tecnologia, começar a falar, entender, dependendo de qual empresa que você está, cada uma tem a sua particularidade, conhecer do seu negócio, conhecer como os executivos se portam, como os executivos falam, qual é a linguagem que eles entendem. Começar a ser um viabilizador de negócio, deixar de ser o cara do não. O cara do não pode, não, 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 não. Cara, não, você não tem autoridade para isso. Ninguém na empresa tem autoridade, nem o CISO, nem o CEO, de falar não. Assim, é uma decisão colegiada, a empresa assume risco, a empresa gerencia risco. E a gente precisou aprender a falar sobre risco. Mensurar, trazer para a realidade, trazer para uma linguagem que eles entendem. Falar sobre linguagem de risco e deixar de falar de tecnologia. Bacana, acho que muitos de nós já conseguimos virar essa página. Já temos essa postura, já conseguimos o nosso lugar ao sol, participar com eles, ter essa abertura. Muito bacana. Fomos chamados aí para a mesinha da gente grande, né? Copiei essa tirinha aí que sempre rola quando acontece algum incidente, alguma coisa. Os diretores começaram a nos procurar. Antes a gente tinha que implorar uma agenda para conseguir falar com esses caras. Hoje em dia não. Hoje em dia você é demandado para ir prestar contas. Cada vez que acontece um incidente, seu telefone toca, é um cara querendo saber, eles estão interessados. Porque, com o perdão do francês, a água está batendo na bunda, né? Você vê acontecer incidente com gente grande, com empresa significativa, e isso chama a atenção. O cara com quem o seu CEO joga golfe, passa por um incidente, ele vai te ligar, porque ele quer saber como é que ele está. Então, ele trouxe a gente de segurança para a mesa, para fazer parte dessa conversa mais de adulto. E o mercado vem evoluindo cada vez mais nessa frente. Eu trouxe aqui uma manchete da SEC, soltada agora no primeiro semestre desse ano, onde eles mudaram os requerimentos das questões relacionadas à cibersegurança e gestão de riscos. E um dos pontos que eles colocam, que é mais interessante nesse sentido, é a questão da necessidade de conhecimento sobre cibersegurança e expertise de cibersegurança no conselho de administração. Não é que eles estão falando que tem que se preocupar. Eles estão recomendando fortemente, e o recomendar fortemente, para quem conhece a SEC, significa que daqui a pouco tempo eles vão colocar isso aqui como obrigatório, mas agora eles estão recomendando que no board tenha alguém com especialização em segurança. Pô, super bacana. Abre mais portas para a gente. Não acho que a gente vai tomar esse lugar no primeiro caminho. Em primeiro lugar, essa cadeira vai ser assumida pelo CIO no primeiro momento, mas para nós é a evolução. E isso mostra cada vez mais a importância e cada vez o quanto o tema está ficando mais proeminente e mais falado. O Gartner soltou uma pesquisa de que 5% das empresas da top 500 nos Estados Unidos já tem uma pessoa com essa expertise dentro do board, e a expectativa é de que até 2025 esse número chegue a 30%. Então, assim, o nosso plano de evolução é muito bacana nesse sentido. Mas e aí? Acabou? Já atingimos a estrada infinita na linha reta, o horizonte azul, sem mais ter o que fazer? Não. A gente tem um outro problema agora. Eu brinco, o pessoal do meu time fala que eu estou ficando mole. Porque a gente acaba assumindo um papel como CISO, onde você tem que virar um interlocutor. E aí é a história do Google Translator. Por quê? Porque o nosso pessoal, o nosso time, eles vêm e eles foram treinados para encontrar risco em todo lugar. Eles só veem risco, eles só veem problema, e para eles o mundo vai acabar. E vai cair o meteoro, qualquer coisa. É aquele relatório de pentest que você espreme assim, ó, litros de sangue. É tudo vermelho, tudo é crítico, tudo é muito forte, tudo é muito pesado. E nós temos que fazer isso mudar. Nós temos que ser o Google Translator também na via oposta. Da mesma forma como a gente aprendeu a levar para os executivos as questões de segurança como uma linguagem que eles entendem, a gente tem que ser capaz hoje de estar próximo do executivo e trazer para o time técnico também essa visão. A gente tem que entender as necessidades de negócio e fazer com que isso seja embutido no dia a dia dos nossos times.
A gente tem que convencer, e eu falo de convencer porque é complicado. O pessoal não gosta. O time de tecnologia, o time de segurança, eles são puristas, eles não conseguem entender que você tem que gerenciar risco para o seu negócio poder crescer. Independente do seu modelo de negócio, da sua indústria, a gente está falando sobre gestão de risco. Startups, a Mariana falou, cara, se startup não correr risco, eles não vão para frente, o grande engole eles. Então eles têm que assumir mais risco, mas os grandes também. Se o grande não correr risco, a startup come ele no longo prazo. Então, assim, é uma gestão de risco e a gente tem que ensinar, da mesma forma como a gente ensinou os executivos a entender das questões de segurança de uma forma inteligível, fazer a via oposta, sentar com os nossos times, e isso vem sendo uma grande dificuldade para muita gente conseguir implementar, conseguir tirar isso do papel, que esses caras sejam colaborativos. A gente conseguiu talvez vencer essa barreira muito em time de projetos, aproximar algumas coisas, mas ainda não é unissono. E é uma coisa que a gente vai ter que continuar batendo na tecla e continuar falando cada vez mais com todo mundo. A gente tem que ter esse papel de ser o viabilizador. E o CISO, ele está no meio do caminho. Ele tem essa responsabilidade, ele tem que fazer com que a mensagem de negócio, o time de segurança, entenda o gerenciamento do risco. Que muitas vezes uma fragilidade, uma vulnerabilidade, ela não é que ela não precise ser corrigida. Talvez ela não precise ser corrigida naquele primeiro momento. Você pode gerenciar aquele risco fazendo um MVP, fazendo um ambiente controlado, monitorando, trazendo uma visão de controle, de restrição, de impacto para aquilo. E se aquele negócio der certo, depois corrige. Quando ele, para escalar, ele vira uma gestão de risco. Então, acho que essa disciplina que a gente aprendeu, que a gente tem que trazer pro nosso time. E ajudar a construir ponte e não muro. É meio clichê, meio piegas falar desse tipo de coisa, mas é verdade. Se você deixar o pessoal construir os muros do time de segurança, você vai conseguir levar a mensagem para o executivo, mas você não vai conseguir trazer de volta e você ainda vai ser visto como uma área parcialmente do não. Você vai conseguir lá em cima ter abertura, conseguir recurso, conseguir conversar com os caras, mas no nível intermediário, no nível mais operacional, não vai conseguir. E você vai continuar tendo muro e sendo uma área impactando o negócio e não gerando valor e parceria com as áreas como deveriam ser. Já comeram meu tempo. E era isso que eu queria falar um pouco para vocês. Ok. Graça, por favor. Estava aqui gerenciando as perguntas, Glauco. Mas, assim, uma delas eu achei bastante interessante. Quando você falou sobre o aspecto do não, eu me recordo que um dos primeiros painéis que eu mediei, não era nem, talvez não tenha sido nem no Security Leaders, o painel era exatamente sobre isso. Deve ter uns 20 anos. E esse painel, confesso, e esse painel falava exatamente disso, entendeu? Do líder de segurança não ser o cara do não. E aí, aqui na plateia, a pessoa estranhou um pouco você trazer de novo ainda essa questão. Em 20 anos, você acha que isso ainda acontece? As empresas ainda veem a área de segurança ou o líder como o cara do não? Eu acho que sim, Graça. A gente tem uma visão, quando você conversa com muita gente ainda, de que tem. E, às vezes, o não, ele é o não pelo não entendimento. Eu acho que a gente viveu durante muito tempo com a força e com o medo de que falar não, você era ouvido. Só que isso era embarreador. Então, o falar não é que você fala, não vai entrar. Você fala assim, tá bom, não vai entrar desse jeito. Você não pensa em como dar uma alternativa para a área de negócio e que viabilize aquilo de entrar. Entrar com controles mínimos. A gente sempre pensa, como eu falo, o time técnico pensa em assim, cara, é o estado da arte para tudo. Não tem alternativa, não tem um mitigador, não tem algo que consiga ser colocado ali no meio do caminho e que resolva parcialmente. A gente pensa sempre no ótimo, no mais brilhante, lindo e completo. E a gente não... Isso impacta, isso faz com que o não aconteça de forma indireta. Fala assim, não é que eu estou falando não. Eu estou falando que você tem que fazer tudo isso aqui para o sim. E aí você inviabiliza. Você demora meses, anos para fazer. Não. Acho que o não você pode ter dito de outras formas. E essa é uma que acontece. Mais uma aqui, rápida. Celso Félix Bezerra,
da Omint. Glauco, o mais difícil é não aprender nada com o ocorrido? Sempre. Acho que se você passa por qualquer coisa e não aprende nada, ou você estava literalmente não prestando atenção no que aconteceu, ou você não deu a atenção necessária para aquilo. Acho que toda jornada ela tem etapas e aprendizados. A gente teve muito aprendizado quando a gente era técnico, a gente tem muito aprendizado agora quando a gente é executivo. Acho que é um aprendizado contínuo. E quando você muda, sai de uma empresa para outra, o aprendizado continua. Cada empresa tem a sua dinâmica, tem a sua cultura, e você tem que continuar aprendendo para conseguir exercer sua função. Renata da BR Malls. Glauco, eu não sou da área de segurança nem de TI, eu sou da área de negócios, e o que eu percebo, e me chamou muita atenção o seu título, é que realmente a linguagem da segurança não muda. Então, segundo ela, por mais que vocês tentem, ela se estende aqui dizendo se isso vai ser sempre assim, porque é o DNA de vocês, e que tem que vir realmente uma nova geração que não seja técnico, que saia, que surja da área de negócios. Então, ela desafia um pouco aí essa transformação, se um perfil técnico, uma pessoa que realmente teve essa formação, onde a gente falou sobre, tem que comunicar, tem que interagir, o CISO tem que ser um comunicador. Nossa, quando eu saí desse painel e fui ali fora, a pessoa falou, caramba, como é que eu vou me transformar num comunicador? Eu achei que eu fosse sair daqui sem polemizar, Graça, mas eu vou polemizar nessa resposta. Qual que é a minha opinião sobre essa questão do CISO, de qual lado que ele vem, se ele vem do negócio, se ele vem da tecnologia? O cara que vem da tecnologia, ele consegue discutir com TI. O cara de negócio não consegue. E é muito, muito difícil aprender tecnologia se você não tem esse background. Então, assim, se o cara for um CISO puro sangue de negócio, me desculpa, ele vai ser enrolado pela TI. Ele não vai ter bagagem, não vai ter conhecimento para discutir. Você vê, inclusive, alguns movimentos que são, eu não acho que seja certo, mas estão acontecendo lá fora, de que o CISO, o CIO reportando para o CISO, matricialmente. Porque ele é um cara que ele tem que ser controlado, e isso acontece na prática. Se você não tiver conhecimento para discutir com o cara de tecnologia, ele vai cuspir um monte de sopa de letrinha em você, e você vai ter que engolir aquilo. Então, assim, Renata, eu acho que é um caminho, não acho que seja errado, mas é mais fácil o cara de segurança e o cara de tecnologia entender do negócio e aprender a falar a língua de vocês, do que vocês aprenderem tecnologia e conseguirem gerenciar os monstros que tem dentro da TI. E por último, mas não menos importante, o assunto de hoje é o caso Uber. Desde ontem que eu estou recebendo muitas perguntas sobre esse caso, estou protelando, aí tive que trazer para o segundo dia. Responsabilização. Querem saber a sua opinião sobre a responsabilização dos CISOs. Felizmente, eu acho que no Brasil isso nunca vai acontecer. Para a nossa alegria. Essa é a sua resposta, não, curto e grosso? Não, eu acho que assim, o papel do CISO é muito importante. O Sêmola falou dos aspectos que tem sobre essa questão, e eu acho que o principal ponto que chama atenção neste caso é o papel do CISO como responsável e como uma pessoa íntegra. O cara, ele tem que ter culhões para não acobertar e não maquiar coisas para não chegar a esse tipo de conclusão. É a história Como ela falou, acho que fica aí um aprendizado. Fica o aprendizado. Esse, né? Seria esse, né? Se você pode perder seu emprego. Pode. Eu perco meu emprego, mas, como eu falo, eu caio atirando. Eu não vou fazer uma coisa dessas, não vou maquiar uma evidência, colocar uma situação maior em risco por uma questão financeira, por uma questão de pressão. Eu prefiro pedir meu desligamento e ir embora do que fazer esse tipo de coisa e acontecer esse tipo de consequência. Como eu falei, acho que no Brasil não vai acontecer nunca. Acho que talvez na nossa encarnação a gente não vá ver um CISO ir para cadeia. A gente faz coisa muito pior aqui, não vai para cadeia, né? Por conta de um vazamento, por conta desse tipo de coisa. Mas já vimos muitas demissões. Demissão vai acontecer sempre, não importa. Você pode fazer o melhor do seu trabalho que possível. O dia que der merda, a chance do CISO passar ileso é muito pequena. Assim, alguém vai ter que pagar o pato. E normalmente somos nós. Independente da qualidade do serviço ou não. Mas tem que ir embora com a cabeça tranquila. Eu acho que esse é o recado. Bem, muitas outras perguntas aqui, e ao longo do dia a gente vai respondendo. Tem trilhas, o Glauco faz parte aí do nosso comitê, assim como o Vitor ontem liderou e o Tiziano, temos trilhas aí fantásticas que vão ser lideradas pelo Glauco. Vocês também aqui têm a oportunidade de participar. Glauco, obrigada.
por Obrigado, estar Graça. aqui, Prazer. participar. Palmas Obrigado, todo aqui para o Glauco. Obrigada a vocês, gente.